Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar aqui com vocês respondendo as principais perguntas relacionadas ao uso do canabidiol. CBD, ou canabidiol, é um dos 120 fitocannabinoides encontrados na planta Cannabis sativa. Hoje ele vem sendo estudado pelas suas propriedades anti-inflamatórias, antitumorais, melhora da qualidade de vida em crianças com síndromes raras, autismo, epilepsias refratárias. Ele tem um alto poder analgésico e anti-inflamatório, neuroprotetor, um aspecto maravilhoso relacionado à imunomodulação, então doenças autoimunes, desordens gástricas, osteoporose, fraturas, diversas doenças hoje estão se beneficiando, e os pacientes principalmente, do uso do canabidiol. Existe uma diferença estrutural entre as duas moléculas, o CBD e o THC, mas a diferença talvez principal entre essas duas substâncias é o mecanismo de ação, aonde elas agem e o que elas interferem no nosso organismo. O canabidiol, por exemplo, ele não possui as propriedades intoxicantes relacionadas ao THC, ao tetraidrocannabinol. Quando eu falo intoxicante, está relacionado àquela alteração da realidade, por exemplo, da percepção da realidade. O canabidiol ele tem uma influência, sim, psicoativa no nosso organismo, quando a gente fala em que ele melhora o humor, ele é ansiolítico e ele é antidepressivo. O tetraidrocannabinol, o THC, ele também tem propriedades relacionadas à melhora do humor, mas ele também está relacionado àquela alteração da percepção da realidade, que não acontece com o CBD. Então, eu diria que os dois têm propriedades anti-inflamatórias, propriedades analgésicas, propriedades como relaxante muscular, e aonde eles começam a diferir em relação a potencial de ação é o mecanismo de ação que são diferentes, portanto, eles agem em receptores do nosso corpo diferente. Eu vou explicar para vocês o que são receptores mais à frente, mas é como se no organismo nada funciona sozinho. Eu preciso sempre de alguém para levar alguma coisa em algum lugar. Então, os receptores eles servem mais ou menos para isso. Eles captam alguma coisa para levar dentro da célula. No caso, o receptor canabinoide, ele leva o fitocannabinoide, ou seja, o canabidiol, o tetraidrocannabinol ou outras substâncias fitocannabinoides da cannabis para dentro da célula. Não existe substância boa e substância ruim quando a gente fala da cannabis medicinal. Hoje a gente sabe que existe um efeito conhecido, o efeito comitiva, o efeito entourage, que está relacionado ao sinergismo que todos esses componentes juntos exercem, por exemplo, num efeito terapêutico. Então, alguns estudos já provaram que quando você usa o composto isolado, por exemplo, no tratamento da inflamação ou da dor, ele não é tão poderoso ou tão ativo quanto a combinação de todos os componentes. Para o paciente, isso significa o quê? Economia em termos de dosagem e quantidade de medicamento, porque além de tudo, quando você usa a planta completa, você precisa de menos dosagem para conseguir alcançar aquele efeito terapêutico desejado. As formas de apresentação da cannabis medicinal são muitas. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma limitação em relação a isso, porque nós temos tinturas, óleos e pastas. Mas se a gente vai num nível mundial, onde hoje nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá e Europa, a gente sabe que tem outras formas de apresentação do canabidiol, como supositórios, patches, cremes, inclusive ele está sendo utilizado, por exemplo, no universo dos atletas, dentro dos suplementos alimentares, por exemplo, whey protein ou águas, que esses atletas podem usar após o exercício físico para aumentar a recuperação muscular. Como o canabidiol tem propriedades anti-inflamatórias e, portanto, analgésicas, os esportistas se beneficiam muito dessa combinação.
Fumar também não é a forma mais correta de utilizar a cannabis da forma inalatória, por exemplo. As crianças jamais devem fumar e também não é indicado vaporizar, por exemplo. O universo infantil está muito mais relacionado ao uso do óleo, então de uma forma sublingual, por exemplo, que tem uma absorção rápida e fácil, e às vezes o impedimento é o gosto. As crianças às vezes não gostam de um gosto de mate, tem um gosto de mato mesmo, então ela pode ser colocado junto do alimento ou misturado com um iogurte, alguma coisa para tornar aquilo um pouquinho mais palatável, e ela ingere isso da forma oral, por exemplo. A cannabis de fato foi perseguida e proibida por bastante tempo, em alguns lugares ela ainda é. Existe um contexto histórico para que a maioria da população acredite que ela é uma droga perigosa e inclusive violenta e associada a crimes e a desempregos e etc. Esse contexto histórico que eu me refiro aconteceu nos Estados Unidos, em torno do começo do século XX, onde a cannabis ela foi associada ao uso adulto ou recreacional junto dos imigrantes mexicanos. Isso acontece na Revolução Mexicana. E naquele tempo, a cannabis era vendida na farmácia, os médicos podiam prescrevê-la. E não era conhecido nos Estados Unidos, inclusive, o uso recreacional da substância. Então, naquele momento, começa a haver uma associação com minorias ou, inclusive, relacionadas ao preconceito naquela época, onde eles acreditavam em raças inferiores, etc. E a cannabis fazia parte, então, desse reduto dessas pessoas que começaram a utilizá-la de uma forma recreacional. Em 1915, ela foi proibida no território americano para fins não medicinais, mas naquele momento inicia-se então uma forte campanha em revistas e jornais, associando então a cannabis ao desemprego, à violência e aquela confusão que naquele momento existia uma crise acontecendo nos Estados Unidos, onde ela foi colocada naquele contexto como uma droga que potencializava, por exemplo, a violência e a marginalidade. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, mas em 1937 ela foi proibida no território americano e sendo associada como a droga mais violenta do planeta. A cannabis, o mecanismo de ação dela é bem diferente de outras drogas e ela normalmente não causa violência, na verdade, não deixa o usuário mais agressivo. É um outro tipo de mecanismo de ação. Mas existia esse contexto histórico e a partir de então ela foi proibida e ainda foi classificada como Schedule I nos Estados Unidos. O que significa Schedule I? De todas as drogas e substâncias permitidas nos Estados Unidos, existe, como aqui no Brasil também, essa lista de substâncias psicoativas ou psicotrópicas, etc. E qual é a classificação delas, né? Schedule I é a classificação máxima que existe. São as substâncias mais perigosas e que não existem, por exemplo, ações farmacológicas benéficas. O Schedule I também significa em que são drogas com alto poder abusivo e de adição e que seriam drogas, então, que deveriam ser usadas sob supervisão médica, o que também não é verdade sobre a cannabis. Então, ela tem um alto poder terapêutico, em que a gente vem falando aí bastante sobre isso. Ela não precisa ser usada sob supervisão médica e ela é uma droga segura. Então, as 3 qualificações relacionadas ao Schedule I não são verdades quando a gente está falando da cannabis medicinal. Então, quando você tem uma substância que ela é proibida ou ela está classificada como Schedule I, já automaticamente ela é uma substância difícil para você poder fazer, por exemplo, um estudo clínico. Por que é que você quer usar em humanos uma substância que não tem valor farmacológico, é altamente aditiva ou precisa de supervisão médica, por exemplo? Então, a justificativa de você fazer um estudo com uma substância como essa já não existe, certo? Por que você vai querer fazer? Então, o impedimento que leva a uma falta, por exemplo, de estudos clínicos e ciência relacionado à droga
porque não pode fazer o estudo clínico, e aí agora você gera toda uma cadeia que eu costumo dizer que é o ciclo vicioso da cannabis medicinal. Faltam estudos, o médico não prescreve, existe uma desinformação e o preconceito, e quer dizer, a gente vive nessa roda onde o paciente, que é o que mais precisa de ajuda e está na ponta da cadeia, é o que é o fragilizado e é o que acaba perdendo a oportunidade, às vezes, de ser tratado pela substância por todos esses motivos. Muito importante essa pergunta. O canabidiol não vicia. É diferente do tetraidrocannabinol, por exemplo, que tem uma ação nos receptores que a gente chama de dopamina, que é aquela sensação de prazer que os usuários referem quando usam a substância. O canabidiol, ele age e interage com receptores diferentes no nosso organismo, portanto, eles não alteram a nossa percepção da realidade e não causam nenhuma dependência química nem psicológica. O canabidiol é uma substância bastante segura e, inclusive, está sendo estudada para dependentes químicos e a retirada, então, de substâncias tóxicas, por exemplo, ou redução de medicamentos e, inclusive, de drogas. O CBD pode sim ser utilizado com outros medicamentos. Existem interações medicamentosas, principalmente com altas dosagens de canabidiol. Então, para certas enfermidades ou para certos pacientes, é muito importante que a gente saiba quais medicamentos esses pacientes estão utilizando. Por exemplo, medicamentos que interagem com o sistema nervoso central podem configurar uma maior interação medicamentosa, dependendo da dose que esse paciente está fazendo. Então, sim, ele pode ser utilizado junto com diversas medicações, mas é muito importante que a gente saiba quais são essas medicações para que com qualquer alteração de comportamento que esse paciente passa a vir, a gente sabe que está acontecendo uma interação medicamentosa e normalmente a gente baixa a medicação, não o canabidiol. Então, ele é bastante seguro nesse cenário, porque as dosagens que conferem interações medicamentosas são dosagens altas e são dosagens que às vezes os pacientes nem vão alcançar durante o tratamento. Então, no meu ponto de vista, existe uma segurança importante quando a gente está falando em misturar medicamentos, mas ainda assim é importante que a gente saiba quais são esses medicamentos, porque a interação medicamentosa existe. Não existem estudos ainda relacionando o canabidiol a, por exemplo, um processo alérgico no nosso organismo ou qualquer problema maior que impediria, por exemplo, o uso ou o tratamento. O que nós temos, de fato, é efeitos colaterais relacionados principalmente no início do tratamento, enquanto o paciente está se adaptando a essa terapia. E o mais interessante de observar é que, como o canabidiol interage com o nosso sistema endocannabinoide e que cada um é de um jeito e que ele se manifesta nos indivíduos de forma diferente, a gente não vai ter a mesma resposta terapêutica para todos os indivíduos, os pacientes, utilizando, por exemplo, a mesma dosagem para dor. Cada paciente vai, ao longo do seu tratamento, descobrir a sua dosagem, que às vezes pode mudar, inclusive, e que para cada paciente vai ser de um jeito. Então, por exemplo, os efeitos colaterais mais referidos em relação ao uso do canabidiol estão relacionados à sonolência, a certos desconfortos gástricos e mais ou menos, de repente, uma sensação de alerta. Eu escuto muito mais relacionados o efeito benéfico. Então, o paciente fica menos ansioso, fica menos depressivo e eles costumam contar para mim que eles estão mais zen. Então, de fato, é uma experiência sutil, mas que com a continuidade do uso, a gente começa então a ver os melhores efeitos e os melhores resultados.